Eu sou a Nivdei e hoje eu vim contar para vocês quais foram os meus lidos do mês de dezembro. Antes de nós falarmos das leituras do mês de dezembro, eu quero te pedir para se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, se quiser compartilhar com seus amigos eu fico muito feliz. Me siga lá no Instagram, é @nivdesilva, eu posto muito conteúdo lá também, então se vocês quiserem me seguir por lá, né, todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, eu te peço para comprar pelo meu link que tá aqui embaixo, assim você me ajuda muito e não paga nada além por isso. Aqui nós também temos um grupinho no Telegram, então tem link aqui embaixo e tem também o link para os meus livros publicados lá na Amazon. Então depois confere aqui o box de informações, que tem vários links bacanas aí para vocês. Mas chega de conversa e vamos às leituras, porque, gente, tem muita coisa, li bastante no mês de dezembro. Novembro e dezembro foram meses bem produtivos e aí nós vamos bater um papinho rápido aí sobre cada uma dessas leituras. E o primeiro livro que eu finalizei no mês de dezembro foi Marketing 4.0. Confesso que não foi um dos meus livros favoritos aí, eu achei que vinha mais coisas práticas e ele vem contando mais coisas históricas, o como os consumidores eles passaram de passivos para consumidores mais ativos no mercado de consumo, e é interessante, mas eu esperava coisas mais práticas. Depois eu li Orgulho e Preconceito, e aqui nós temos um clássico da literatura que vai contar a história, né, de Elizabeth e também do Sr. Darcy. Eu confesso que eu já tinha um pouco, né, eu já sabia do que era a história porque eu vi o filme antes. Uma das coisas que eu gostei bastante aqui foi como os personagens eles se veem. É uma outra época, é claro, então a gente tem que ter noção que esse livro já foi escrito há muito tempo, né, os costumes eram diferentes, os comportamentos eram outros. E aqui em Orgulho e Preconceito nós vamos conhecer Elizabeth, sua família, e também o Sr. Darcy, né, um cara que a princípio é visto como arrogante, aí depois você vai vendo, conhecendo um pouquinho a respeito dele. Daí, o que acontece aqui? Elizabeth, ela tem várias irmãs e ela vem de uma família não muito rica, né? A família dela, a mãe é vista como uma pessoa que não tem um comportamento muito bacana, assim, uma pessoa meio antiquada até, então há certos preconceitos aqui, como o próprio nome do livro já diz, nós vamos ver vários momentos em que o orgulho, o preconceito, eles falam mais alto, né? Eu gostei bastante dessa história, eu super recomendo. Aí eu li em parceria com a autora Deusa Isis e eu achei muito bacana, inclusive tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui, né, nos comentários o link para que você vá lá e confira um pouco mais dessa resenha. Eu li também O Rei da Vela, essa minha edição é de 1976, é uma edição bem antiguinha, apesar de estar bem conservada. E aqui vem contar a história de Abelardo I, ele que é um agiota, ele empresta dinheiro a juros altíssimos aí, e ele cobra, ele é uma pessoa inescrupulosa. Essa história ela se passa durante a Segunda Guerra Mundial, o final, né, da Segunda Guerra Mundial, o início aí da Guerra Fria. Eu gostei bastante desses fatos históricos que permeiam aí a história. Misery foi outro livro finalizado no mês de dezembro, e aqui vem contar a história de um escritor muito famoso. Ele sofre um acidente e ele é resgatado por uma mulher. Acontece que essa mulher é meio louca e mantém ele refém e quer que ele escreva um livro só para ela. Esse escritor ele tem uma série de livros e essa mulher não gosta muito de como a história terminou, e aqui vai ter muitos momentos de tortura, que ela faz coisas terríveis com ele. Gostei bastante, foi o primeiro livro do King que eu terminei, que eu finalizei. Eu até já tinha tido contato com outros dois livros, mas eu só li o comecinho e não tinha gostado. Esse daqui eu gostei bastante, foi indicação aí dos inscritos lá no Instagram, então me segue lá, né? Se você também quiser deixar indicações de livros aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar, porque vocês têm indicações maravilhosas. Raven foi uma HQ que eu li no Kindle e, gente, muito bacana essa experiência de ler HQ no Kindle. Inclusive eu mostrei lá no Instagram, né? E de novo, se você não me segue, você tá perdendo, né, o que rola por lá. Essa HQ de Raven vem contar a história dela, né, do acidente que ela sofreu e perdeu a memória aí.
Tem umas ilustrações muito bonitas, é bem curtinho, ele é em inglês, eu queria dar um up assim, tava muito tempo sem contato aí, com nada em inglês, então eu resolvi ler uma HQ que ia ser uma leitura bem rapidinha. E esse livro ele tá disponível gratuitamente na Amazon, vou deixar o link também nos comentários para vocês poderem ir lá conferir e pegar vários livros disponíveis gratuitamente e totalmente legal, né? Porque eu sei que as pessoas reclamam aí que livro é caro, livro isso, livro aquilo, mas nós temos, né, aí disponibilidade de ler livros de graça e totalmente legal, né? Nada de PDFs pirateados. Outro que eu peguei e li também totalmente gratuito foi Thor, e esse eu confesso que eu não gostei tanto da história, também muito rapidinho, né? Mas se você também quiser conferir essa história, você não precisa ter um Kindle para ler esses livros da Amazon, basta baixar o aplicativo aí no seu celular. Rainha das Sombras é o 4º livro de Trono de Vidro, então não posso contar muita coisa, senão eu dou spoiler, mas o que eu posso falar aqui para vocês é que esse livro, ele me dividiu sentimentos assim. Teve muitos momentos que eu odiei a personagem principal, sabe? Que eu odiei assim, ó, ferreamente. A direção com que a autora deu para alguns personagens, eu também confesso que eu fiquei decepcionada. Mas teve momentos que eu gostei, teve algumas coisas que valeram a pena. Mas da série inteira, assim, ó, esse daqui foi o pior de todos. Eu gostei muito do primeiro e do segundo. O terceiro, como eu falei pra vocês em outro vídeo, né, no vídeo do mês passado, eu gostei, mas traz muitos personagens novos. Aqui, os personagens tomam rumos que eu sinceramente odiei, e eu acho que a protagonista em vários momentos ela teve atitudes totalmente diferentes, né, do que ela é realmente ou do que a autora trouxe lá no início. Diário de Anne Frank foi uma leitura muito intensa, maravilhosa, muito triste também, né, apesar de ser uma ótima leitura, é um livro que te deixa com sentimentos, sabe, de pensar, poxa, como essa garota sofreu, né? Como essa família sofreu. Eu fiquei imaginando o medo que eles passavam constantemente, sabe? A que ponto que eles tiveram que chegar ou que se submeter, né? Somente por ser judeu, sabe? É uma coisa ridícula a gente pensar nisso. E, infelizmente, até hoje as pessoas julgam as outras ou pelo lugar onde você nasceu, a sua nacionalidade, ou mesmo pela sua cor da pele. É tanta coisa, né? Religião e por aí vai. Isso é uma coisa absurda. Aqui nesse livro você vai ver a história, né, de Anne Frank contada por ela mesma. É um diário que ela faz lá onde ela tá no cativeiro. Ela e a família dela teve que se refugiar por conta, né, aí dessa perseguição que eles sofreram. A gente sabe que Anne Frank ela morreu num campo de extermínio, então quando chegou no final assim, gente, de verdade, o meu sentimento era de tristeza terrível, porque quando chega no final, né, que você vê que é o último escrita aí dela, e ela escrevia constantemente, sabe? Praticamente todo dia ela escrevia nesse diário. O sonho dela era se tornar uma escritora e... Ai, quando eu cheguei no final, de verdade, assim, ó, foi um momento de respirar fundo e pensar, sabe? Quanta coisa horrível essas pessoas passaram. Não somente ela, sabe? Várias pessoas na época passaram por situações terríveis só por ser judeus. E uma das coisas que eu gostei aqui é de ver como essa família ela teve pessoas que ajudaram ela, que tiveram coragem, né, de ajudar, porque, gente, não era fácil. Se você ajudasse algum desses judeus, você também ia preso, né, e enfim, poderia ser torturado também, né, mas eles conseguiram pessoas para ajudá-los. Então vale super a pena. Se você não leu, leia. E eu tava até com medo de ler esse livro, porque eu vi uma resenha certa vez e a pessoa falava mal, né? Falava que não gostou, que achava Anne Frank mimada e não sei o quê. Mas, gente, em todos os momentos eu imaginei a vida dessa garota
sendo privada da sua liberdade, de tudo, tendo que viver aí num espaço tão pequeno com a família. E, gente, sabe, o convívio, ele é cheio de conflitos mesmo, né? O convívio familiar, com amigos. Imagina na situação que eles estavam vivendo, né? Então, se você não leu, né, super recomendo aí, leia o Diário de Anne Frank. Essa minha edição é da editora Princípios, eu paguei menos de R$10, tem inclusive unbox mostrando todos os livros que eu comprei na época, todos foram menos de R$10, então, né, se você não pode pagar um pouco mais por uma edição, capa dura e tal, vale super a pena ler nessa edição. E ela é muito boa, sabe? Não é um publi, né? A edição é muito boa, muito confortável de ler, então vale super a pena. E esse mês foi bem de clássicos, né? Eu li também O Morro dos Ventos Uivantes e eu confesso que eu não sei se eu gostei tanto dessa história aqui. Aqui nós vamos ter um garoto que ele é adotado. A princípio, né, o pai, o homem que adota esse garoto, fala que ele é cigano, mas ele não sabe, ele tá tão cansado que ele não sabe muito bem contar aí como que pegou essa criança, né, como que achou essa criança vagando aí na cidade e levou para morar nessa fazenda. Só que esse garoto, ele cresce com muito ódio dentro dele, muita ira. Ele se torna muito amigo da filha desse homem e eles crescem juntos numa amizade, num amor aí um pelo outro, mas as circunstâncias levam, né, essa garota a se casar com outra pessoa. Só que assim, todos os personagens aqui, o livro é narrado na verdade por uma governanta, tipo uma governanta aí dessa fazenda, uma mulher que trabalhava lá na época, e ela vai contar a história para uma outra pessoa que chega depois de um tempo, e você vê que aqui não tem redimissão dos personagens, né? Eles são envoltos em ódio, em ira, em mágoa, em vingança, e eles não se redimem ou não se transformam com o tempo, né? Os personagens, eles vivem aí e tomam ações, né, baseados aí, nutridos por esse ódio. A Chama de Amber vem contar a história de Jack e também de Amber. Jack, ele é um lanterna, ele é tipo um vigia de uma ponte entre mundos e ele fez um pacto com um demônio há um tempo atrás, então ele vai viver eternamente vigiando aí esse portal. Amber é uma bruxa e Jack deveria ter contado para o seu superior quando ele descobriu que ela estava vivendo ali. Bruxas, sempre que são descobertas, elas são levadas para esse outro mundo e não se sabe muito bem como que é o destino dessas bruxas, mas ele se afeiçoa tanto a Amber que ele não denuncia. E aí eles vão embarcar em uma aventura quando Amber, né, resolve que quer conhecer um pouco desse outro mundo. Gostei bastante, adorei o final desse livro, achei espetacular, é muito recheado de aventura, sabe, de adrenalina, vale super a pena. Por último e não menos importante, eu li A Seleção, esse é o primeiro livro da série, e aqui vem contar a história de América. América é uma garota 5, né, lá eles são divididos em castas e essas castas são numeradas, então as pessoas do número 1 são a realeza, do 2 são ricos, mas estão um pouco abaixo, e aí o 3, o 4, ela tá aí na posição 5, né, na casta 5, e ela é apaixonada por um garoto, um jovem que tá na casta 6. Só que o que acontece aqui? Se você é um 5 e se casa com um 6, você é rebaixado, né? Então ela aqui, a casta 5, são de artistas. Ela canta e toca, né? Mas você pode fazer qualquer atividade desde que seja nessa parte artística. Acontece que se ela casar com esses 6, que são os prestadores de serviço, ela vai ter que se rebaixar e somente prestar serviço. Mas está tendo aí uma seleção entre as jovens garotas que vão ser escolhidas para ser levada até o castelo, onde vai passar por várias provas e tal, uma seleção, né, para se casar com o príncipe Maxon.
Eu gostei muito dessa história, tô ainda, né, no início, o primeiro livro, e eu já tenho os outros 2 aqui que em breve eu vou ler e vou contar mais a respeito. Pessoal, essas foram as minhas leituras, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se o mês de dezembro foi bom para você em relação às leituras. Eu vou adorar saber quais livros vocês leram. Um beijo e até o próximo vídeo.